Hoje muito se fala da SpaceX com suas cápsulas Dragon, mas não podemos esquecer da verdadeira companheira fiel do programa espacial humano, a cápsula Soyuz, aquela que é responsável por levar grande parte dos astronautas e recursos para a Estação Internacional Espacial. Então hoje vamos conversar sobre a história da Soyuz e entender um pouquinho como essa cápsula funciona. Olá, eu sou o Júlio Lobo, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do Refúgio Espacial. Hoje vamos conversar sobre a Soyuz, esta cápsula que esteve presente em grande parte da exploração espacial humana. Muito diferente do que as pessoas dizem, apesar de ser uma cápsula russa que tem como ideia, poxa, os russos são brutos, lá nada falha, é tudo bastante cru de tecnologia, mas os caras sempre são confiáveis. A história não foi bem assim com essa cápsula. A cápsula Soyuz passou por vários eventos trágicos ao longo do seu desenvolvimento e é sobre isso que a gente vai conversar aqui hoje. Entender a trajetória desde o seu primeiro lançamento até o último e depois entender também como é que ela funciona. A história da Soyuz, seu voo inaugural, já começa com um acidente trágico. Em 23 de abril de 1967, o cosmonauta Vladimir Komarov foi enviado para a órbita terrestre a bordo de uma Soyuz. O plano era testar esta cápsula em órbita, fazendo um rendezvous, ou seja, um encontro de duas cápsulas ao mesmo tempo. A ideia era, depois que o Komarov fosse lançado, 2 dias depois, a missão número 2, a Soyuz 2, seria enviada para a órbita para trocar os cosmonautas de nave. Nesta segunda missão, haveriam 2 cosmonautas. O problema é que, por uma série de atrasos e situações, este segundo lançamento não aconteceu, não foi possível. Então a missão teve que ser cancelada e o Komarov, que estava lá em cima, recebeu a ordem de reentrar na atmosfera. O problema é que, para fazer a reentrada, a cápsula tem que estar em perfeitas condições, e Komarov relatou que haviam vários erros sendo apontados no sistema. Ainda assim, ele foi ordenado para reentrar. Você pode conferir essa história mais dark, mais complicada, em outros canais também. Tem até as transmissões de rádio do Komarov falando que ele sabia que ia morrer durante esse processo de reentrada, mas aqui a gente não gosta muito dessa parte fúnebre. Resumindo a história, o que aconteceu foi que ele fez a reentrada, a cápsula não resistiu no processo de abertura de paraquedas e a cápsula se chocou contra o chão, simplesmente estatelando o cosmonauta em alta velocidade. É por isso que uma corrida espacial é sempre uma lâmina de 2 gumes. De um lado, você tem a velocidade de avanço científico, porque quando tem nações lutando para alcançar um ponto específico primeiro, você tem muito dinheiro e muito esforço sendo colocado naquele projeto, e isso gera avanço tecnológico muito rápido. Contudo, esta mesma pressa pode gerar tragédias por conta de pulo de etapas. Ou seja, a gente tem que lançar um negócio rápido, não vamos testar muito, vamos lançar, e é isso que acontece. Mas as lições são aprendidas, e com isso a União Soviética deu um passo atrás, e por isso teve esse atraso de 18 meses, onde eles começaram a testar mais uma vez a confiabilidade do seu equipamento. As falhas de segurança foram eventualmente corrigidas e aí houve o voo Soyuz 3, onde de fato já houve sucesso em todo o planejamento de voo, mas o próximo marco histórico que nós vamos comentar aqui é entre o voo Soyuz 4 e Soyuz 5, onde pela primeira vez na história da humanidade, 2 cápsulas se encontraram para fazer um acoplamento e trocar de astronautas em órbita. Isso mesmo, olha que interessante. Em 5 de janeiro de 1969, a Soyuz realmente cumpriu o seu nome. Soyuz em russo significa união, e pela primeira vez então conseguimos unir 2 cápsulas russas em órbita terrestre. Como é que funcionou? Na Soyuz número 5 nós tínhamos 3 tripulantes, o Boris Volynov, o Yevgeny Krunov e o Alexei Yeliezev. Os 2 últimos passaram para a Soyuz 4. Então na Soyuz 5 só ficou uma única pessoa. E aí então se separaram, a Soyuz 4 reentrou na atmosfera, deu tudo certo, mas a Soyuz 5 passou por uma dificuldade. Ela teve dificuldade de desacoplar parte dos seus módulos de serviço para o módulo de reentrada e então entrou em uma posição um pouco estranha na atmosfera, gerando uma entrada mais dura. Além disso, ela teve dificuldades com seus foguetes de pouso, causando uma batida bem dura no solo, que gerou aí um seríssimo problema. O Volynov quebrou um dente. Avancemos para 1971, uma data que também foi bastante trágica. A Soyuz 11 havia se acoplado a Salyut 1,
A Salyut 1 foi uma estação espacial russa, ou seja, soviética, na época da corrida espacial. Durante esse processo, houve o desacoplamento, deu tudo certo e os 3 cosmonautas dentro da Soyuz 11, se preparando para a reentrada atmosférica, passaram por dificuldades. Durante o procedimento de reentrada, houve uma falha na comunicação. Ninguém mais conseguiu conversar com os 3 cosmonautas. Quando a cápsula chegou na Terra, ou seja, tocou o solo, e a equipe foi verificar, os 3 cosmonautas estavam mortos. Depois de investigação, descobriram que durante o processo de reentrada a cápsula despressurizou, levando à morte por asfixia dos 3 cosmonautas. Apesar de ser um evento extremamente trágico, isso gerou uma série de mudanças nas condutas e operações espaciais. Antes, os cosmonautas, eles entravam nos seus módulos simplesmente sem nenhum traje, com roupas normais. Até que então, depois deste evento, perceberam que uma nova despressurização pode acontecer. Então, a partir desta situação, todos os astronautas, cosmonautas da exploração espacial utilizam dentro de suas cápsulas esses sistemas de pressurização individual, que são as roupas que a gente vê nos diferentes vídeos. Entenda que quando se trata de exploração espacial, não é diferente do mundo da aviação. Sempre que um acidente de avião acontece, por mais trágico que ele seja, ele nos ensina lições do que nós não podemos fazer. A mesma coisa acontece na exploração espacial. Quando um erro acontece, esse erro ele não pode mais ser repetido. E por isso nós avançamos nesse mundo tecnológico. A partir daí, a cápsula Soyuz começou a se desenvolver muito bem e as missões começaram a ser muito bem sucedidas. Durante as décadas de 70 e 80, houveram vários experimentos para tentar entender como o ser humano reage por longos períodos no espaço. E foi a Soyuz que carregou os diferentes cosmonautas para as estações Mir e outras estações espaciais que estavam rodando na órbita terrestre naquela época. A última grande emergência que aconteceu envolvendo a cápsula Soyuz foi em 1983, quando o foguete Soyuz incendiou em solo e a cápsula teve que ser ejetada. Mas tudo deu certo, ninguém morreu, as coisas aconteceram de uma maneira saudável dentro do possível. Mas a era de ouro da cápsula Soyuz estava por chegar. Afinal, após o encerramento do programa do ônibus espacial em 2011 da NASA, que era um dos dispositivos que levava grande parte dos equipamentos e astronautas para a Estação Internacional Espacial, a Soyuz se tornou o único meio de transporte para levar pessoas para a órbita terrestre. Tem noção disso? Que por pelo menos quase 10 anos não tinha como ir para a Estação Internacional Espacial a não ser que fosse pela Soyuz. Bom, você conheceu a história. Cara, é bem russa essa história, né? É uma história cheia de empurrões para ver o que vai dar, erros, resultados, confiabilidade sendo adquirida na base do erro e na base da tentativa constante. A Soyuz é um marco da cultura russa na exploração espacial. Vamos agora entender como é que ela funciona, propriamente dita, quais são os pedaços dela? Vamos começar pelo começo. A Soyuz não é reutilizável, tá? Esse negócio de ser reutilizável é do século 21 para frente. A Soyuz é old school. Como é que funciona? Ela é dividida em 3 setores diferentes. Você tem o módulo orbital, o módulo de descida, ou seja, o módulo que vai reentrar na atmosfera, e por fim o módulo de serviço. Os 2 primeiros são pressurizados, sendo o módulo de descida ou o módulo de reentrada aquele onde você encontra o assento para 3 tripulantes. É um assento bem apertadinho, fica todo mundo esmagadinho ali, porque realmente o foco não é ter espaço. O negócio é simplesmente caber todo mundo com segurança. Como você pode ver nas filmagens, os tripulantes a bordo da Soyuz, eles ficam bem compactados, até porque o traje é muito grande e além disso eles já têm muitas coisas à sua volta. À sua frente eles possuem o painel de controle, em cima eles possuem equipamentos de sobrevivência para serem utilizados numa reentrada, atrás tem todo o sistema de suporte de vida, então não tem muito espaço sobrando. É exatamente este módulo que vai separar os outros 2 e vai reentrar na atmosfera, tá? O módulo orbital já possui outra característica. Ele é que possui a porta de acoplamento para poder conectar, por exemplo, na Estação Internacional Espacial, e também possui sistemas como banheiro e outros elementos. É ali que você poderia colocar experimentos científicos e coisas do tipo. Já do outro lado, o módulo de serviço é o que possui os motores, os tanques e todo o resto do sistema.
Vale lembrar que esta construção com este sistema que eu apontei para vocês é a última versão da Soyuz. Houveram inúmeras versões da Soyuz, acho que coisa de 5 ou 7 diferentes upgrades ou variações e adaptações que foram mudando ao longo do tempo. Aqui nós estamos conversando aqui a Soyuz MS, ok? Se você for ver o nosso vídeo anterior, onde nós falamos da atriz que foi para o espaço fazer um filme, ela foi a bordo de uma Soyuz MS número 19. Bom, essa é a história da Soyuz e a forma básica de funcionamento deste equipamento que permitiu a exploração espacial durante muito tempo para a humanidade. Apesar de uma história cheia de altos e baixos, ela demonstra da forma mais crua e nua como é a tentativa de conquistar o espaço. Envolve sacrifícios, envolve erros trágicos, envolve movimentos ousados. A Soyuz é um marco do que representa a coragem humana na tentativa de atingir a órbita terrestre de vez. Eu particularmente sou fascinado pela história de exploração espacial exatamente por isso, porque dentro de cada uma dessas naves houve um cosmonauta, um astronauta, um taikonauta que está focado em expandir os limites da capacidade humana. Tá aí, agora você conhece o que é esse módulo, essa cápsula Soyuz. Qual é o próximo que você quer conhecer? Coloca nos comentários aqui embaixo que a gente pode fazer um vídeo especial só para você, só porque você mora no nosso coração e eu sei que você deixou o seu like, eu sei que você já é inscrito no canal, então nem tô preocupado, entendeu? Tá tudo certo aqui, mano. É nóis. A gente se vê no próximo vídeo.